Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. Eu quero ler um livro do Antigo Testamento, profeta Jeremias. O capítulo é o 29, e nós vamos ler a partir do versículo 4 até o 14, uma porção da Escritura citada muitas vezes por nós. Eu gostaria de, nesta noite, trazer uma palavra aos irmãos, uma palavra especial para esse momento em que estamos vivendo em nossa cidade. E o tema que eu pensei para esta noite é esperança em meio ao caos. E eu gostaria de ler esta porção da palavra para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Jeremias capítulo 29, versículo 4, nos diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei. E orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Que o Senhor abençoe os nossos corações por meio da sua palavra. Amém? Meus irmãos, imaginem comigo nesse momento o cenário. Uma família sendo arrancada de dentro de casa. Crianças chorando. O som era o som de destruição. O medo dominando tudo e todos. O povo de Deus no Antigo Testamento estava vivendo, naquele momento, um dos momentos mais difíceis da sua história. Deus permitiu que o reino da Babilônia viesse com o seu exército até a cidade de Jerusalém, a cidade que era a capital do povo de Israel. E o exército da Babilônia veio até Jerusalém, entraram pelas casas do povo de Deus, arrancaram as famílias de dentro de suas casas, destruíram as casas,
destruíram o templo de Jerusalém, destruíram os muros de Jerusalém e levaram os que sobreviveram cativos para a Babilônia, para viverem naquele país. E agora eles estão na Babilônia, cercado pelo medo, com a certeza de todas as perdas que tiveram e muitas incertezas acerca do futuro. Eles tinham vivenciado violência, eles tinham experimentado o drama de terem suas casas invadidas e verem a sua querida cidade sendo arrasada. Em certo sentido, isso tem sido algo um pouco parecido com a realidade nos dias de hoje de nossa cidade. Nós já não aguentamos mais ouvir notícias de violência. O medo está instalado pelas ruas. As famílias se sentem fragilizadas. Os pais já estão dizendo aos seus filhos: cuidado ao transitar pelas ruas, pelas avenidas, por todas elas, desde aquelas mais escondidas até mesmo as vias principais de nossa cidade. Às vezes há uma sensação de abandono. Parece que aqueles que poderiam, de alguma forma, trazer alguma segurança melhor para nós, parece que já não se preocupam mais tanto com isso. A nossa cidade parece que está decidida a investir pesado em sua beleza, nas praças, nos jardins, mas eu não vejo muita iniciativa em preocupação com aquilo que tem tirado, às vezes, até mesmo o nosso sono, que é a segurança. Quantas famílias hoje estão vivendo com medo? Quantas mães hoje oram porque o filho saiu e não sabe se o filho vai voltar? Quantos pais estão aflitos pelos filhos, pelos netos? É nesse cenário que Deus, nesse tempo, tem uma mensagem de esperança para nós. É no meio desse dilema e dessas incertezas que a gente está vivendo que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite. Você crê nisso? Amém? E a primeira palavra de Deus para nós, meus irmãos, nesta noite é que Deus não perde o controle, nem mesmo em meio ao caos. Deus não perde o controle. Veja que o texto começa dizendo, e repetidas vezes a gente leu, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Pelo menos 4 vezes o Senhor disse algo. E ele referendo a sua palavra assim mesmo. Assim diz o Senhor. Ou seja, Deus não estava em silêncio naqueles dias em que viveu o profeta Jeremias, testemunhando o caos na cidade de Jerusalém, provocado pelos babilônios. Deus não estava em silêncio. Deus estava falando o tempo todo, porque Deus estava no controle. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio ao caos, Deus continuava no controle. E é isso que Deus começa lembrando aqui ao seu povo. Ele continua sendo Senhor, mesmo no meio da crise. Deus permitiu o exílio babilônico. Deus permitiu o exército da Babilônia vir até Jerusalém e fazer tudo o que fez. Esse caos que estava para o povo de Israel
não anulava a soberania divina. Meus irmãos, trazendo para os nossos dias, em uma cidade tomada pela violência, Deus não perdeu o controle da situação. Deus não abandonou a sua igreja. Deus não abandonou os seus filhos. Ele continua governando mesmo quando tudo parece desorganizado. E nós, a igreja, nós não vivemos pelo que a gente vê, mas vivemos pelo que a gente crê. Paulo vai dizer aos coríntios que nós não andamos por vista, mas andamos e vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Foi Jeremias quem disse, e depois na carta aos Hebreus isso é repetido. O justo vive pela fé. Nós cremos que Deus não perdeu o controle. Esse é um poderoso lembrete de fé que deve ressoar em nossos ouvidos nesse tempo de incertezas. A soberania de Deus sobre todas as coisas traz conforto, pois mesmo quando a vida parece caótica, existe um propósito maior sendo conduzido por Deus na história. A confiança de que Deus governa o universo nos permite encontrar a perfeita paz, como menciona lá em Isaías 26, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deixe-me te dizer algo e abrir o meu coração. Esta semana, muitos de nós aí ficou envolvido talvez com a notícia de que o homem foi à Lua. Parece que teve por perto lá, recente agora, chegou acho que ontem à noite. E eu estava vendo lá em casa os meninos acompanhando a transmissão ao vivo, e eu fiquei pensando, será que isso é verdade mesmo? Mas no meio daquilo tudo, pastor Zezinho, eu me fiz uma pergunta, o que é que o homem está caçando na Lua? Ele não está dando conta de resolver os problemas da Terra, daqui de perto de nós. Percebe a loucura dessa gente? Mas louvado seja Deus, porque no meio disso tudo, Deus continua no controle. Deus é soberano. No meio de todo esse caos que está essa terra, Deus está no comando de todo o universo. E Ele está dando tempo para que os homens se reconciliem com Deus. Mas Ele está com o seu dedo no botão do the end, do fim. E a qualquer momento ele vai apertar, e quando ele apertar, vai vir um relâmpago do Oriente ao Ocidente, e o seu filho Jesus vai vir outra vez. Mas enquanto isso não acontece, não percamos a fé de que ele está e continuará sempre no controle. O Salmo 46, versículo 10, nos diz algo muito especial. Foi lido aqui o versículo 1, mas o versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A cidade, ela pode estar um caos, mas Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. E Ele não só está no controle de todas as coisas, como Ele está cuidando de cada um dos seus filhos. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, perdeu a sua esposa por um câncer e os filhos eram bem pequenos ainda. E aí o seu filho menorzinho de 3 para 4 anos, parece, no dia do falecimento da mãe, depois de terem sepultado a mãe, aquela criança não conseguia dormir, sentindo já a falta da mãe, e ele pergunta então para o seu pai, para o pastor Jeremias: pai, Deus se importa com uma criança de 4 anos? E o pastor Jeremias já sabia o que ele pretendia com aquela pergunta.
E o pastor disse: sim, meu filho, ele se importa. E aí ele fez então a pergunta: então por que ele permitiu que a minha mãe morresse e uma criança de 4 anos ficasse sem sua mãe tão cedo? Pastor Jeremias disse que só veio à sua memória uma canção naquele momento. E ele cantou, de Asaf Borba: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar do caos social, apesar do caos na nossa vida pessoal, Deus continua no controle. Ele soberanamente está no controle. É isso que o próprio Deus lembra o seu povo naqueles dias e lembra a nós hoje nesse tempo. Deus não perde o controle em meio ao caos. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, Deus nos chama a viver com propósito onde estamos, no meio em que vivemos. Veja que o povo tinha sido levado para a Babilônia, para uma terra distante, e viveriam lá por muitos anos, 70 anos. O próprio Deus permitiu isso. E olha o que Deus diz para o povo de Israel, para o seu povo que agora estava na Babilônia exilado: edificai casas, plantai, multiplicai-vos, buscai a paz da cidade. Meus irmãos, isso é surpreendente. Deus não manda o povo fugir, nem se esconder. Deus manda o seu povo influenciar a Babilônia por meio do testemunho. Deus diz: construam casas na Babilônia, plantem, ou seja, eu continuarei abençoando vocês, mesmo em meio ao caos, e busquem a paz da cidade. A Bíblia vai nos dizer que alguns, inclusive do povo de Israel, tiveram grande destaque na Babilônia, tamanho foi o testemunho deles, e talvez o maior deles tenha sido o Daniel, aquele que foi jogado na cova dos leões, em que estava lá na Babilônia testemunhando, sendo luz, entendendo que a nossa vida, ela tem um propósito estabelecido por Deus para nós, independentemente do caos em que esteja à nossa volta. Em uma cidade violenta, a igreja não é chamada a abandonar o território. A igreja é chamada para marcar presença, sendo luz. A igreja é chamada para investir em vidas e famílias. A igreja é chamada a orar pela cidade, não amaldiçoar a cidade. A igreja não foi chamada para fugir dos problemas, mas para ser resposta de Deus no meio dos problemas. Nós somos a resposta de Deus para as almas aflitas desse tempo. Naqueles dias o Senhor estava dizendo para o seu povo: não fujam da Babilônia, construam suas casas, deem seus filhos para que possam casar e constituir famílias, e que possam ser famílias que sejam referência da fé no Deus de Abraão. Nós temos um propósito nesse mundo, e isso não tem a ver com o caos que esse mundo possa estar, tem a ver com a nossa vida sendo uma referência de Deus nesse mundo.
Meus irmãos, não podemos desistir da nossa cidade. Não podemos fugir da nossa cidade. A nossa casa deve ser um ponto de luz, porque onde há trevas, Deus planta igrejas para ser luz. Deus não perde o controle em meio ao caos. E mais do que isso, Ele nos chama a viver com propósito onde estamos. Amanhã, quando você começar a sua semana de trabalho, lá na empresa onde você atua, quando pessoas começarem a comentar novamente, o fim de semana foi violento, será uma oportunidade e tanto para você lembrar o quanto nós precisamos de Deus, porque esse mundo caminha de mal a pior. Será uma oportunidade tanto para você dizer, olha, realmente eu fiquei abalado com algumas notícias do sábado, mas no domingo eu estava reunido com os meus demais irmãos na fé, e nós inclusive oramos pela nossa cidade. Nós oramos para que Deus nos abençoe, para que Deus nos guarde. Será uma oportunidade tanto para brilharmos e sermos uma referência de Jesus nesse tempo. Mas eu quero caminhar no texto com os irmãos ainda, porque Deus naqueles dias disse ao seu povo, olha, vocês estão na Babilônia, os dias são difíceis, mas não acreditem em falsas esperanças, não vos enganem, porque o povo foi levado para a Babilônia e Deus disse, esse exílio, esse período vai durar 70 anos. E aí surgiram algumas pessoas, até mesmo alguns religiosos, dizendo assim, não vai ser 70 anos não, serão 2 anos apenas. Daqui a pouco a gente volta para Jerusalém e a gente vai reconstruir a nossa cidade, a nossa vida volta ao normal daqui a pouco. Pessoas que estavam com uma ilusão, tentando de alguma maneira vender esperança para as pessoas, com mentiras. Haviam pessoas dizendo, isso vai acabar rápido, tudo vai melhorar imediatamente. Mas Deus dizia por meio do profeta Jeremias, isso não é verdade. Isso vai durar 70 anos. Falsas promessas geram frustração. Nem toda mensagem positiva vem de Deus. Hoje também existem falsas esperanças. Pessoas e até mesmo igrejas vendendo falsas esperanças, dizendo que tudo vai mudar da noite para o dia. Há alguns dizendo que basta declarar que a violência acaba. Ainda outros dizem que a solução está nos governantes ou na política. Tem gente pensando que quando for outro governo, tudo vai mudar. A esperança bíblica não é ilusão, ela é confiança em Deus, mesmo no meio do caos. A verdadeira esperança não ignora a realidade. Sim, os dias são difíceis. Os dias são maus. Eu estou muito preocupado, meus irmãos, com o futuro do mundo daqui 20 ou 30 anos. Porque está vindo uma geração depois de nós aí, e a gente conversava um pouquinho sobre isso ontem, Robson, uma geração que não sabe trocar uma lâmpada de casa quando queima. E eu não sei como vai ser o futuro do mundo. As coisas não estão dando perspectivas de melhoras. Nós não podemos vender uma esperança falsa. A verdadeira esperança é de que Deus tem um futuro preparado, mas esse futuro não é aqui. É por isso que nos versos 10 o Senhor mesmo diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. E esse é o coração do texto. Deus tem planos. Nós não estamos à deriva. Nós, o povo de Deus, a igreja de Cristo,
Nós estamos neste plano de Deus, um plano de paz, um plano de esperança, mas de uma esperança futura. Embora Cristo, nesta vida, nos ofereça muitos benefícios e muitas graças, Paulo vai dizer aos Efésios que nós fomos, em Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, mas nós sabemos que a maior de todas as bênçãos é a vida eterna. Aquela vida que se estende para depois da morte, para quando Cristo vier outra vez. Até lá, meus irmãos, nós vamos vivendo pela fé, crendo que Deus não chegou ainda ao fim da história aqui neste mundo, enquanto está preparando um futuro de paz para nós. E mesmo em meio a esse caos de hoje, isso não define o nosso destino. Aonde nós vemos crise hoje, Deus vê um propósito. Aonde a gente vê desgraça hoje, Deus revela a sua graça. Aonde nossos olhos não conseguem alcançar hoje, Deus já está lá, porque Ele é o Deus do ontem, do hoje e de sempre. E Deus está costurando uma história perfeita. Hoje nós vemos apenas do lado de cá, e do lado de cá muita coisa não faz sentido. Eu tentei encontrar lá em casa, mas não consegui encontrar uma colcha com algum bordado, para ilustrar o que eu vou tentar dizer neste momento aos irmãos. Uma colcha de bordado, se você olhá-la pelo avesso, você não vai conseguir ver beleza alguma e nem vai entender o tipo de bordado que está na colcha. Não é assim? Hoje a gente está olhando a história ainda incompleta, pelo avesso, mas Deus está costurando cada fio da história. E no final de tudo, nós olharemos para a história depois de tudo ter passado e vamos contemplar a beleza de Deus ao longo da história. É por isso que eu amo as Escrituras. Gênesis começa no capítulo 1 e 2 com tudo perfeito, mas vem o capítulo 3 e aí a coisa desanda, a coisa sai do trilho. E depois de Gênesis 3, então, nós temos uma história imperfeita desse mundo. O paraíso deixou de existir. Tudo isso por conta do pecado, então vem a maldade, vem a violência, vem todo o caos instalado. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 1, que a natureza, ela geme por causa do pecado do ser humano. Mas louvado seja Deus, porque as Escrituras terminam com os capítulos 21 e 22 do Apocalipse, apontando para o paraíso novamente, apontando para o novo céu e a nova terra, apontando para um lugar perfeito. Mas nós ainda não chegamos lá, mas chegaremos pela fé, no nome de Jesus, amém? Chegaremos lá. Enquanto isso, nós estamos ainda antes do capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Por isso que hoje nós vemos a história como que alguns fios parece que não bate. Parece que tem hora que as coisas não fazem sentido. Meus irmãos, eu tenho pouco tempo de vida cristã, só 40 anos, tenho 49 anos, fui batizado aos 9, 40 anos caminhando junto do povo de Deus como um membro de igreja. Tive o privilégio, a oportunidade de passar por algumas igrejas, 20 anos de ministério. E eu confesso aos irmãos que tem hora que eu olho para a minha própria história e aí eu penso assim, Senhor, esse fio parece que não está bem amarrado. Isso aqui parece que está dando errado, isso aqui não está funcionando bem, eu não estou entendendo esse momento. As coisas parecem que estão fora do controle, mas não estão.
Deus está costurando uma história perfeita para o seu povo e para cada um dos seus filhos. Um dia nós olharemos para trás e veremos a beleza do bordado que foi a nossa vida ao longo da nossa passagem por essa terra. Mas enquanto isso, nós estamos enxergando do lado de cá. E aí eu quero aqui, já caminhando para a nossa conclusão, nessa mensagem de esperança em meio ao caos, entendendo que Deus ainda não terminou a história nossa aqui nesse mundo, a história do seu povo, a história da sua igreja. Em quinto e último lugar, eu gostaria de destacar que a esperança para a nossa vida, ela está ligada ao nosso relacionamento com Deus. A esperança em nossa vida, ela está ligada ao nosso relacionamento com Deus. Alguns versículos aqui nos apontam para isso de maneira muito clara, quando a partir do versículo 12, olha o que o Senhor mesmo foi quem disse: então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor está dizendo o seguinte: a esperança que vocês precisam, a esperança que vocês anseiam, ela é fruto de um relacionamento comigo. Quando vocês vêm a mim, quando vocês me invocam, quando vocês falam comigo, quando vocês lembram de mim, quando vocês colocam a boca no pó, quando vocês jejuam, quando vocês me buscam, vocês me encontram. Eu ouço. Porque isso é tudo que Deus quer. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer se comunicar conosco. Amanhã de manhã, meus irmãos, quando nós abrirmos os olhos, se Deus nos permitir, a primeira coisa que Deus quer de nós é que a gente se lembre dele. Antes mesmo de lembrarmos de escovar o dente, de fazer o café, de comer o pão e sair para o trabalho. A primeira coisa que Deus espera de nós amanhã é que a gente abra os olhos e diga: Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia. Obrigado porque as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas mais uma vez sobre a minha vida. E me ajude a viver esse dia da melhor maneira que eu puder. De forma que eu possa agradá-lo, que eu possa honrá-lo. Isso é invocar o Senhor. Isso é orar. Isso é buscar ao Senhor. E ele diz aqui, ele promete que se nós fizermos isso, ele nos ouve, ele nos responde. Há um versículo, e foi o último que lemos, o 14. Olha o que o versículo 14 nos diz, meus irmãos. Esse versículo 14, Deus como que ele se põe assim, diante de nós e diz assim, ouça só as palavras: eu me deixarei ser encontrado por vós. Já parou para pensar na profundidade disso? Eu me deixarei ser encontrado por vós. O Deus Santo, o Deus soberano, o Deus que está no controle de todas as coisas. Nesse momento ele se mostra não um Deus frágil, mas um Deus de relacionamento, um Deus que nos ama, um Deus que deseja ouvir a nossa voz e deseja também falar ao nosso coração. Me deixarei ser encontrado por vós. Porque é a partir disso que a esperança ela vem encher o nosso coração. Deus se deixa encontrar. E quando nós encontramos Deus,
quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós nos comunicamos com Deus, a nossa alma ela se fortalece. A gente até lamenta pelo aumento de violência na cidade, mas a gente continua em paz. A gente se entristece pelas perdas, sim, mas a gente vive na certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós. Meus irmãos, quando falta energia numa casa, uma casa que tem filhos ainda pequenos, e há uma criança num quarto, está um breu só, tudo escuro, e de repente com aquele apagão, tudo que a criança quer, mais do que a luz acenda, ela quer a presença do pai ou da mãe. Porque pode continuar escuro, mas se o pai ou a mãe estiver junto, está tudo bem. A energia pode voltar, na hora que voltar, está tudo bem. Percebe que o problema não é a escuridão, o problema é a solidão. O problema é o pai não estar presente. Aconteceu comigo uma vez e meu irmão. Minha irmã nem era nascida ainda. Meus pais saíram para um velório, nós éramos pequenos, eu tinha 3, meu irmão tinha 4 anos. E aí nós ficamos com uma tia que morava lá em nossa casa para estudar. E eles foram para um velório e Marcos, o velório se estendeu pela noite adentro e já era lá para as tantas da noite, 11 horas, minha tia dormindo igual uma pedra. E de repente eu e meu irmão, a gente acorda tudo apagado, naquele tempo os interruptores era dessa altura, né? E a gente naquela escuridão não conseguiu acender luz nenhuma e começamos a gritar disparado, né? E a nossa tia não acordou por nada, não acordava não. Ao ponto de uma vizinha achar que nós estávamos sozinhos e ela pulou o portão junto com o esposo e arrumou uma alavanca, aquela bengala de caminhão, e foi na porta, na janela, melhor dizendo, a janela era de madeira, né, com tramela, então não era difícil. Ela só disse, afastem, né, e vão para algum lugar que não seja perto da janela. E naquela escuridão dentro de casa, eu só senti quando deu um clarão. Eles socaram, né, aquela peça de ferro na janela, arrombando a janela. Nessa hora, minha tia acordou, achando que algum sequestrador estava invadindo a casa. Mas sabe o que a gente queria? E sabe que eu lembro disso sim com boa nitidez. Sabe o que nós queríamos naquele momento? Era a presença do pai ou da mãe. A energia não precisa voltar, pode continuar escuro, mas se o pai está presente, isso já traz conforto, traz paz, traz esperança. Meus irmãos, o mundo está em trevas, é verdade. À medida que o caos se instala, está tudo uma escuridão, nós não conseguimos enxergar muita coisa. Mas se nós estamos com a presença e na presença do Pai, nós estamos em paz, em paz. A transformação da cidade começa com um povo que busca a Deus de verdade e que vive em intimidade com Deus. Quero concluir dizendo que Jeremias 29 não é um texto de conforto superficial. É uma mensagem profunda para tempos difíceis. Deus continua no controle. Nós temos um propósito onde estamos. Não devemos cair em ilusões. Existe um futuro preparado e tudo começa com um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Eu quero convidar os irmãos a, quando sairmos desse culto, daqui a alguns instantes, sairmos em paz, mesmo com o caos que estamos vivendo nesse tempo. Entendendo, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele não está em silêncio. O nosso Deus não está inerte.
Ele está falando e Ele está trabalhando. Ele está agindo. E com a sua mão Ele está nos cobrindo. Com o seu poder Ele está nos escondendo. E mesmo nos momentos em que a gente fica às vezes assustado, quando ouvimos barulhos, ouvimos sons assustadores, sejam eles quais forem, nós temos a certeza de que podemos descansar, pois nós sabemos que o nosso Deus é Deus e Ele está no controle. Nele a nossa alma está segura, nele a nossa alma está firme. E nós vamos juntos declarar isso bem forte nesse momento. Vamos adorar ao Senhor? Coloque-se de pé se você puder. Nós estaremos junto com o nosso ministério de louvor, declarando a nossa confiança de que nós estamos descansando em Deus, mesmo em meio às trevas, ao caos desses dias.
Meus irmãos, eu gostaria de nesta noite lançar um desafio a cada um de nós. Naqueles dias na Babilônia as coisas não estavam fáceis, mas mesmo assim a palavra de Deus nos diz que um jovem, por nome Daniel, mesmo na Babilônia, ele se punha a orar. Quem lembra quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Diz a palavra que ele ficava no seu quarto, abria a janela que dava para a cidade de Jerusalém, e ali ele orava. Mas há algo no texto lá do profeta Daniel, quando ele relata essa experiência, que quando as coisas ficaram piores, em que houve uma ameaça, e inclusive ele foi depois parar na cova dos leões, diz o texto que ele continuou orando 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. Daniel já tinha uma vida de oração exemplar. A crise não alterou em nada, porque ele já buscava o Senhor. Eu quero convocá-los nesse tempo a fazermos em nossa vida, por um tempo indeterminado, 3 momentos diários de oração. 3 momentos diários de oração. Você define se vai ser às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, se vai ser na hora do almoço, no final da tarde, no final da noite, na hora de dormir. Defina 3 momentos para orar, e orar pela nossa cidade, orar pela paz em nossa cidade, orar pela prosperidade da nossa cidade. Hoje pela manhã nós fomos lembrados da importância de orarmos pela unidade da nossa igreja. E agora à noite vamos assumir esse compromisso de orar em 3 momentos, todos os dias, pela paz em nossa cidade. Pai, aqui estamos nós na Tua casa nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque até esse momento estivemos reunidos e agora estamos perto de voltar aos nossos lares. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, essa liberdade que temos de poder vir à Tua casa para juntos adorarmos ao Senhor. E aqui podemos ouvir a Tua voz nesta noite, nos trazendo uma palavra de esperança. Embora a gente esteja em meio ao caos em nossa cidade, ó Deus, com tanta violência, com tanta desordem, mas o Senhor continua no controle. Fomos lembrados disso. E que, ó Deus, esse momento sirva para nos aproximarmos mais do Senhor. Que esse momento sirva, ó Deus, para colocarmos mais os nossos joelhos dobrados diante de Ti. Que esse momento sirva, ó Deus, para clamarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor, porque o Senhor promete que se nós buscarmos, o Senhor se deixará ser encontrado. E nós queremos, ó Deus, queremos essa intimidade de encontrar o Senhor no nosso quarto, encontrar o Senhor no nosso local de trabalho, encontrar o Senhor pelas ruas, por onde formos, encontrarmos o Senhor aqui neste lugar, sentindo a Tua gloriosa presença em nossa vida e em nosso meio. Então, Senhor, nos abençoe nesse propósito de buscarmos mais ao Senhor, para que possamos então viver cheios de esperança. Oramos pedindo a Tua bênção ao longo desta semana, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, ore em silêncio e, se puder, passe pela nossa cantina, abençoe a nossa juventude. Eu estarei ali à porta para cumprimentá-lo em nome de Jesus. Amém.